Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, eu quero falar sobre algo que começa cedo, mas acompanha muita gente pela vida inteira: o cansaço de tentar caber em padrões. Todos os domingos à noite, antes de dormir, eu leio um capítulo aqui do blog para as minhas filhas. A gente ora junto, conversa um pouco e então o dia se encerra em paz. É um ritual simples, mas sagrado. Um desses momentos em que o mundo desacelera e a alma fala mais alto. E foi em uma dessas conversas que a Maria Eduarda, com seus 12 anos, já atravessando a delicada fronteira da adolescência, me disse com naturalidade: Mãe, por que você não escreve um capítulo sobre tentar se encaixar em padrões? E ela falou como quem comenta sobre amigos, mas eu ouvi como quem reconhece um pedido silencioso de ajuda. Porque no fundo, ela não estava falando só dos outros, ela também estava falando dela. E sem saber, falando de muitos, inclusive de mim. De fingir gostar do que não gosta, só para não ser excluída. De concordar para não ser apontada. De se moldar para não virar o alvo. De tentar caber em formas que não respeitam quem ela é. E como isso cansa, como isso adoece, porque existe um peso invisível em tentar se encaixar o tempo todo. Um esforço contínuo de ajustar a voz, o gosto, o comportamento e o jeito de ser. A gente ri do que machuca, aceita o que fere, se adapta ao que não faz sentido, tudo em nome do pertencimento. Não porque quer, mas porque precisa sobreviver emocionalmente. E isso acontece em todas as idades, mas na adolescência dói ainda mais, porque é justamente ali que a identidade ainda está sendo formada. E quando ela não encontra um alicerce firme, qualquer grupo vira tribunal, qualquer opinião vira sentença, qualquer rejeição vira prova de que você tem algo errado. E a Bíblia nos alerta isso com muito amor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E não como um peso religioso, mas como um diagnóstico cheio de cuidado. Porque se conformar demais ao mundo tem um preço alto. Aos poucos a gente vai desaparecendo. O problema aqui não é se adaptar, o problema é se perder tentando caber. E eu sei disso, porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui a mulher de fases, de versões, de personagens, extremamente camaleão. Mudava de ambiente em ambiente e me moldava com uma facilidade impressionante. Eu tinha uma personalidade para cada lugar e para cada pessoa. Eu me tornava exatamente o que esperavam de mim. Me lembro que na época os meus amigos brincavam dizendo que quando alguém falava: Nossa, eu gostei tanto de você, Pamela, a minha resposta deveria ser: Claro, eu acabei de criar essa personalidade especialmente para você. E de certa forma isso era verdade. Mas não era versatilidade, era carência de identidade. Não era empatia, era desespero por aceitação. Eu achava que eu precisava ser quem o outro esperava para que eu merecesse um lugar, quando na verdade eu precisava descobrir quem eu era, quem Deus dizia que eu era, quem Ele havia definido antes de qualquer expectativa humana. Porque o adoecimento começa justamente quando vivemos como personagens, quando sustentamos versões que não descansam, quando nunca podemos simplesmente ser quem somos. O corpo cansa, a alma se confunde, o coração se esvazia, mesmo estando cercado de gente. E a raiz disso tudo é muito mais profunda do que parece. Não é só pressão social, não é só bullying, não é só uma fase. É a identidade fora da fonte certa. Mas a palavra nos lembra algo muito especial. Lá em 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E quando sabemos quem somos em Deus, o mundo perde o poder de nos definir. Quando entendemos que somos filhos, escolhidos, amados e pertencentes, a aprovação externa deixa de ser sobrevivência e passa a ser apenas consequência. E eu sei que para um adolescente isso é muito mais difícil. A sociedade é cruel, a juventude cobra caro pela diferença.
Ser quem se é, muitas vezes parece perigoso demais, mas mesmo assim, Deus não ignora essa dor. Ele antecipa identidade, antes mesmo da confusão começar, quando ele nos lembra lá em Jeremias 1,5: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então você não precisa descobrir quem você é, você precisa se lembrar que não nasceu para performar, que não precisa fingir, que não precisa gostar do que não gosta, que não precisa aceitar o que te fere, que não precisa ser menor para caber no lugar que te oferecem. Existe um lugar onde você pode ser inteiro, onde não há exigência de personagem, onde a identidade é firmada no secreto, na presença, na relação íntima com Deus. E quando isso acontece, algo muda por dentro, porque a palavra afirma, lá em 1 João 4,4: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E se você é jovem e está cansado de tentar se encaixar, eu quero te dizer com carinho: você não precisa se anular para pertencer. E se você é adulto e ainda vive sustentando versões para ser aceito, saiba que ainda dá tempo de voltar para casa e ser quem você é, quem você sempre deveria ter sido. Porque quando sabemos quem somos em Deus, o mundo perde completamente o direito de nos moldar. O coração finalmente descansa. Descansa porque entende que não precisa provar mais nada para ninguém, que não precisa caber em padrões vazios e cruéis, que não precisa se diminuir para ser aceito. Porque Deus já disse quem você é: filho, amado, visto, planejado antes mesmo de existir. E a palavra que sela isso com verdade está lá em 1 Samuel 16,7. Pois o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que está cansado de tentar caber em padrões. E se você quiser conhecer mais flores desse jardim, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre identidade, pertencimento e um Deus que nos chama para sermos inteiros e não moldáveis. E obrigada por caminhar comigo nessa jornada de identidade, pertencimento e descanso em Deus. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!